Eu não queria que fosse você. Sim, eu sou o Zero, o homem que liderou os Cavaleiros Negros, que desafiou o Sacro Império de Britânia e que em breve terá o mundo inteiro em suas mãos. Interessante, não é? Quando a verdade finalmente aparece, não há mais necessidade de gentileza, nem de máscaras, nem de desculpas. Você acabou de ver a reação dele. Choque, negação, repulsa. É sempre assim quando alguém descobre que o monstro que assombra o mundo veste o mesmo rosto de alguém que costumava conhecer. Sim, eu sou o Zero. E mais que isso, eu sou o príncipe que este império tentou apagar. O filho descartado que vocês decidiram empurrar para fora do quadro, acreditando que o silêncio e o tempo resolveriam tudo. Britânia é um mundo onde números valem mais que nomes, onde títulos vêm antes de vidas, onde os fortes esmagam os fracos e chamam isso de ordem natural. Cresci olhando para esse teatro podre, sentado na primeira fila. Eu conheci o brilho dourado dos salões, o peso das paredes cobertas de quadros, o perfume da nobreza que tenta disfarçar o cheiro de sangue. Eu fui um Britannian legítimo. Até o dia em que deixei de ser conveniente. Você quer entender por que eu cheguei até aqui? Começa com um corpo no chão. Minha mãe. A mulher que deveria ser intocável dentro do palácio mais protegido do Império. Abatida como se fosse um detalhe descartável da narrativa. E ao lado dela, Nunnally, minha irmã, minha âncora, reduzida a uma vida de escuridão e fragilidade por causa de uma disputa que ninguém teve coragem de assumir. Nenhum culpado. Nenhum julgamento. Nenhuma verdade. Apenas silêncio. Silêncio e a mensagem implícita. Algumas vidas são baratas demais para serem levadas a sério, mesmo dentro da família imperial. Naquele dia, algo deixou de existir em mim. Não foi a inocência. Ela já estava morrendo devagar. O que morreu foi a ilusão de que o sistema poderia ser corrigido de dentro, por boa vontade, por diálogo, por diplomacia. Britânia mostrou sua face verdadeira para mim muito cedo. Não como um erro isolado, mas como uma escolha consciente. Um mundo que aceita esse tipo de crime e o enterra sob protocolos não é um mundo defeituoso. É um mundo projetado para ser assim. E se algo foi projetado para ser assim, ou você aceita o projeto, ou você o destrói. Eles tentaram se livrar de nós com um exílio conveniente. Um príncipe aleijado politicamente, uma garota quebrada fisicamente, jogados como peças de troca. Na visão deles, eu deveria ter vivido o resto da vida como um sobrevivente grato. Grato por continuar respirando. Grato por continuar carregando um sobrenome que já não significava proteção alguma. Foi nesse exílio que Lelouch viu Britânia morreu. E Lelouch Lamperouge nasceu. Um nome comum, uma vida comum, um uniforme escolar como qualquer outro. Enquanto eu sorria, brincava, jogava xadrez e respondia a professores, meu olhar não estava na sala de aula, estava no tabuleiro maior. O império que invade países, reescreve mapas, cataloga povos inteiros como Elevens, uma máquina de moer identidades. Enquanto todos acreditavam que eu era apenas mais um estudante brilhante e preguiçoso, eu estava memorizando a arquitetura da jaula. Você só quebra uma prisão entendendo cada ferro da grade, cada padrão, cada fissura, cada hábito previsível de seus carcereiros. Então, o destino resolveu me dar um presente perigoso. O Dias. O poder de impor minha vontade, de transformar uma ordem em lei absoluta dentro da mente de alguém. Para muitos, isso seria um brinquedo ou uma maldição. Para mim, foi apenas a arma perfeita para alguém que já tinha decidido atirar. O poder não muda quem você é. Ele apenas revela com mais clareza o que você sempre foi. Eu já vi o mundo como um tabuleiro antes do Guias. Depois dele, só ficou mais honesto admitir isso. Você acha cruel tratar pessoas como peças? Talvez seja. Mas me diga,
Quando um império manda milhares para morrer por uma bandeira, isso não é o mesmo jogo, só que com uma mentira mais elegante. Zero nasceu no dia em que eu percebi que Lelouch no Perruche não seria suficiente. Ninguém segue um estudante entediado. As massas não se movem por alguém comum. Então, eu criei um fantasma. Uma máscara, uma capa, uma voz. Cada gesto calculado, cada frase medida, cada aparição planejada para ser um gatilho em quem assistia. Não bastava lutar contra a Britânia, era preciso personificar a revolta. E é aqui que entram as contradições. Eu dizia lutar por um mundo melhor, e ainda assim, menti. Manipulei. Usei pessoas que acreditavam em mim como degraus em uma escada que eu sabia que não tinha retorno. Alguns me viam como salvador, outros como terrorista. Ambos estavam certos. Houve momentos em que eu prometi liberdade, sabendo que para alguns deles, o prêmio final seria apenas uma morte com significado. Você poderia chamar isso de crueldade. Eu chamo de coerência com o tipo de guerra que o mundo escolheu travar. Nunnally sempre foi a rachadura na minha armadura. A única pessoa diante de quem minha raiva tremia. Cada decisão que tomei, cada campo de batalha que provoquei, cada explosão que ordenei, tudo carregava uma pergunta silenciosa. Se ela souber, ela vai me odiar? A resposta não importava. O que importava era que, sem destruir o mundo que a machucou, qualquer paz que eu desse a ela seria apenas maquiagem em cima de uma cicatriz aberta. Eu poderia ter escolhido ser apenas o irmão gentil, cuidar dela, sorrir para ela, empurrar sua cadeira de rodas por ruas seguras e fingir que isso bastava. Seria uma vida mais tranquila. Seria também uma traição. A certa altura, o número de mortos, de cidades em ruínas, de alianças quebradas, tornou claro algo que eu já sabia desde o início. Não existe revolução limpa. Não há caminho até a queda de um império que passe por flores, discursos bonitos e unanimidade moral. Isso é conto de fadas para quem nunca sentiu uma pistola encostada na cabeça por ordem de alguém que sorri em reuniões oficiais. Chega um ponto em que você olha para trás e percebe: não há retorno. Nem para quem você foi, nem para quem as pessoas pensavam que você era. Lelouch, o estudante. Lelouch, o irmão. Lelouch, o príncipe esquecido. Todos eles foram consumidos por algo maior. Eu precisei admitir diante de mim mesmo, antes de poder admitir para qualquer outra pessoa. Eu seria o vilão da história. Não um antagonista temporário. Não um mal-entendido que será perdoado no final. O vilão definitivo. Aquele sobre quem as crianças ouvirão histórias exageradas. Aquele a quem atribuirão todos os pecados de uma era. Você sabe por quê? Porque o mundo precisa disso. As pessoas precisam de um rosto para apontar quando querem esquecer a responsabilidade coletiva. É mais confortável dizer, a culpa é daquele tirano, do que encarar o fato de que milhares se ajoelharam, obedeceram, apertaram gatilhos, assinaram ordens e se calaram. Então, alguém precisa assumir esse papel. Alguém precisa concentrar o ódio, o medo, a repulsa, para que o resto tenha uma desculpa pronta ao olhar para o passado. Eu aceitei ser esse alguém. Chame isso de orgulho, de loucura, de arrogância imperial. Não me importo com o rótulo. O poder, no fim das contas, não é apenas exército, não é apenas tecnologia. Poder é controlar a história que será contada depois que o sangue secar. Zero não era só um comandante, era um teatro. A máscara, a capa, a voz modulada, as pausas dramáticas. Cada detalhe foi desenhado para se fixar na mente de quem assistia, amigos e inimigos. Enquanto os generais inimigos calculavam rotas de tropas, eu calculava reações emocionais. Enquanto eles contavam tanques, eu contava símbolos. É simples.
Exércitos podem ser derrotados em um dia. Símbolos corroem sistemas por gerações. Vocês falam em justiça como se ela fosse um conceito puro, imaculado, pairando acima da humanidade. Ela não é. Justiça é a narrativa que vence. Eu não estou aqui para convencer ninguém de que minhas mãos estão limpas. Elas não estão. Nem de que minha causa foi perfeita. Ela não foi. Estou aqui apenas para afirmar o óbvio. Num mundo construído sobre camadas de crueldade, alguém precisa aceitar carregar a última camada de culpa. O preço? Tudo. Amigos desconfiando, aliados traídos, vidas esmagadas entre decisões milimétricas, olhares que um dia me admiraram e agora me odeiam com a mesma intensidade. No final, o que resta a alguém como eu? Nem o conforto de ser chamado de herói, nem a pureza de morrer como um mártir inocente. Resta apenas a certeza fria de que cada passo foi dado com plena consciência, que cada sacrifício foi pesado, medido e ainda assim escolhido. Se daqui a anos alguém olhar para este período e disser Lelouch Britannia foi o demônio que brincou de Deus com o mundo, isso não será mentira, mas também não será toda a verdade. Porque por trás desse demônio havia um garoto ajoelhado ao lado do corpo da mãe. E uma irmã que nunca mais enxergou o mundo que a destruiu. Eu não sou um herói. Heróis são construções confortáveis para quem precisa de ídolos intocáveis. Também não sou um mártir santo. Não morri por uma ideia pura, imaculada, carregando um sorriso doce e palavras suaves. Sou apenas o resultado lógico de um império podre. De uma família que considerou descartável a vida de alguns de seus membros. De um sistema que transformou toda a injustiça em rotina. Alguém, em algum lugar, projetou esse mundo acreditando que ele duraria para sempre. Eu apenas decidi ser a falha nesse projeto. Se minha existência precisa ser lembrada como um erro, então que seja um erro tão grande que ninguém ouse repeti-lo. No fim, pouco importa o que digam de mim. Vilão, tirano, monstro. Eu carrego todos esses nomes com a mesma frieza com que coloco uma peça final no tabuleiro. Porque, assim como no xadrez, o que interessa não é a moralidade das peças, é o cheque-mate. E o meu já começou no dia em que o mundo achou que tinha me apagado.